Olá amigos do YouTube, eu me chamo Luiz Eugênio e estamos chegando com mais um programa Vitrine dos Quadrinhos. No programa de hoje nós vamos conversar sobre esta publicação, Chacal. Vocês lembram que quando ela estava em cartaz eu conversei, era uma publicação muito interessante, não é Bonelli, mas é bem parecido. Depois nós vamos conversar sobre esta publicação aqui, esse Martin Mystery número 3 da época da editora Record. E para terminar, nós vamos conversar sobre o Tex 94, Pacto de Sangue. Esse aqui é o da primeira edição. Nós vamos contar, inclusive, o que aconteceu na segunda edição deste Tex, que aqui inclui, inclusive, a história do casamento de Tex com Liberty. Amigos, o Vitrine dos Quadrinhos também está no Instagram. Aproveitem para nos seguir também no Instagram. Lá eu publico informações a respeito das publicações da editora Bonelli aqui no Brasil. Lançamentos, pré-vendas, promoções, campanhas de cartaz, enfim, informações das publicações dos Bonellis aqui no Brasil. Nós temos o apoio do site Arte de Colecionar. Aproveitem, façam uma visita. Vejam que o nosso amigo Luiz Mendes está expondo, está vendendo, sempre produtos de qualidade e de muito bom gosto. Façam uma visita. Amigos, ajudem o Vitrine dos Quadrinhos. Se você gostar do nosso vídeo, curta o vídeo, compartilhe o nosso vídeo, divulgue o Vitrine dos Quadrinhos. E é muito importante você se inscrever no canal. E, depois de inscrito, você aperta o sininho, porque aí o próprio YouTube vai avisá-lo das nossas publicações. Fiquem com a vinheta de abertura e eu retorno para conversar sobre Chacal. Neste bloco nós vamos conversar sobre esta publicação aqui, Chacal. Chacal foi um personagem criado aqui no Brasil para a continuação de uma publicação originária da editora da editora Bonelli. A editora Vec comprou da editora Bonelli Judas. Era uma maxi-série de 16 publicações. E aí a editora Bonelli publicou Judas aqui no Brasil com o nome de Chacal. Já porque tinha a intenção de, após a conclusão dos 16 volumes originalmente feitos na Itália, criar novos aqui no Brasil. E foi isso que aconteceu. Então, a série Chacal, que foi publicada pela editora Vec, teve 16 publicações correspondentes ao Judas, da Bonelli, e depois continuou com este personagem. Teve mais, assim, não estou enganado, 12 publicações. Bom, este ano, finalzinho do ano passado, nós tivemos essa publicação no cartaz, onde o Francisco Ucha nos trouxe a possibilidade de recuperar duas das histórias, que foram publicadas originalmente no número 20 e no número 21 da série da VEC. Então, vamos lá. É realmente uma publicação de muito bom gosto. Tanto a publicação em si, muito bem feita, quanto no conteúdo que são as histórias. Vamos conversar um pouco sobre a publicação. Primeiro, todas as duas histórias foram desenhadas pelo Antonino Omobono Balieiro, um artista brasileiro, bem conceituado, que infelizmente faleceu muito cedo, mas que nos deixou isso aqui. E aqui está contado, inclusive, que a publicação só foi possível porque os herdeiros, os filhos do Antonino, permitiram que o Ucha tivesse acesso aos originais para poder fazer essa publicação. Vamos lá. Pacto Rompido. Publicação com orelha, muito bem feita. Aqui dá algumas informações, aí começam algumas informações, os agradecimentos. Antonino, algumas informações. Olha aqui, Antonino, um herói brasileiro. Algumas dos desenhos do Antonino. É realmente uma publicação de muito bom gosto. Está de parabéns o Francisco Ucha. Então, outro
Aqui fala do personagem. E finalmente começa a história. São duas histórias. Pacto Rompido é a primeira, certo? Que saiu no número 21 da série original da Editora Vec. E temos a segunda história, Valiosos Cadáveres, que saiu no número 20 da série da Editora Vec. Também, ó, você terminou uma história, já tem uma pequena informação e aí começa. Os desenhos são de muito bom gosto, foram todos muito bem trabalhados para que a publicação saísse impecável. E no final ainda tem mais alguns ensaios e mais algumas informações. Eu espero que o Ucha traga mais algumas histórias dessa série. Que ele consiga, eu sou o que está tentando, negociando aí, tentando trazer outras histórias que tenham sido publicadas na série da Editora Vec. Desculpe. Bom, era isso que eu tinha para falar do Chacal, uma publicação muito boa, gostei bastante, valeu a pena o nosso apoio no Cartaz. E agora fique com algumas imagens que eu selecionei das capas originais da VEC e no retorno eu conversarei sobre Martin Mystery. Agora nós vamos conversar sobre esse Martin Mystery. Martin Mystery número 3, da Editora Record, publicado aqui no Brasil em 1991. No programa de hoje, eu peguei um Martin Mystery e no próximo bloco vou falar de um Tex. Todos dois publicações antigas, não são publicações recentes. Em alguns programas eu faço essa mescla, pego algumas publicações antigas para a gente conversar. Bom, vamos ao Martin Mystery. Essa publicação, como eu falei, foi o número 3 da Record de 1991. Essa história foi publicada originalmente na Itália, nos números 15 e 16 da série lá na Itália. E isso ocorreu em 1983. Certo? Mas a Editora Record nos trouxe isso em 1991. Uma história muito interessante. Como eu sempre digo, faço questão de repetir. Você lê Martin Mystery, você tem um conhecimento a mais. Não é uma simples história em quadrinho. Tem toda uma base histórica. É muito interessante. É uma aula de conhecimentos gerais e de história. Muito interessante. Mas vamos falar um pouco da publicação. Essas publicações antigas sempre têm algumas diferenças que hoje não existem mais. Folha de rosto, isso existe, né? O correio, que nesta época aqui, o que chegava aqui, que eram publicadas, eram cartas que eram enviadas para a redação da Editora Record. Hoje ninguém manda mais carta para falar nada disso. Se tiver uma seção de correio, certamente será e-mail. E aí começa a história, A Espada do Rei Arthur. É uma história que você tem que ler com muita calma, prestando muita atenção. E os desenhos são excelentes. No final, tem aqui o anúncio da próximo volume e uma propaganda de uma outra publicação da Editora Record na época. História do Oeste. Essa História do Oeste já tinha saído aqui no Brasil como uma epopeia tri da Editora Ebal. Mas vamos à história. O Martin Mystery vai à Áustria para uma convenção e vai visitar um amigo. E nessa visita ao amigo ele acaba se envolvendo. Não sei se vocês lembram, mas Martin Mystery tem um adversário que sempre aparece nas suas histórias, que é o Orloff. E nessa história ele retornou. Então, o interesse do Orloff é tentar recuperar uma espada. E aí, nessa espada existe muita história. Essa espada dizem que passou pela mão de Hitler, mas que ela já vem há muitos e muitos anos. Ela teria inclusive passado pela fábula de Arthur, da Távola Redonda, não sei se vocês lembram. Então é uma espada cheia de história e de conhecimento. E tudo vai sendo retratado na história, vai sendo demonstrado. Então realmente
é muito enriquecedor. Vale demais a pena. Se alguém tiver a oportunidade de conhecer e de ler essa história, eu gostei demais. Só deixa eu ver aqui uma informação a mais. Não tem. Bem, era isso que eu tinha para falar. O Martin Mystery vai resolver esse mistério. O Java participa. A filha do amigo que ele foi visitar também participa. E, bom, aí realmente só lendo para conseguir realmente entender toda a história e acompanhar toda a trama. Fique com as imagens que eu trouxe das publicações, da publicação italiana, né, das duas histórias lá na Itália, dos 2 volumes, as capas, e no retorno eu converso sobre Tex, número 94, editora Vecchi. Agora chegamos ao bloco de Tex. Aqui nós vamos conversar sobre esse número 94 da editora Vecchi. Eu gostaria de ressaltar o seguinte: esta publicação é da primeira edição. A editora Vecchi lançou, devido ao grande sucesso de Tex, uma segunda edição. Só que quando chegou no número 94 da segunda edição, a editora Vecchi já estava com dificuldades financeiras muito grandes e não tinha papel para imprimir essa edição completa. Então, na segunda edição, saiu o número 94 com metade da história. E a história só foi concluída no número 94A, que foi impresso, foi publicado já pela RGE, não mais pela editora Vecchi, que infelizmente tinha falido e encerrado as suas atividades. Mas vamos lá, Tex. Vou mostrar logo a publicação e depois a gente conversa um pouco. Pacto de sangue, propaganda, folha de rosto, os números que ainda tinham para venda, porque você podia fazer uma cartinha pedindo por reembolso postal esses números que a editora ainda tinha para comercialização. Começa a história. E a história é longa, 200 e poucas páginas. Aqui foi publicada como um especial de Natal, como história completa. Final. O que é que nós temos aqui? A história se conclui. E aí, como eu sempre mostro, propaganda do próximo número, mais uma seção de cartas. Cartas físicas, que a redação da Vecchi aqui recebia e colocava na história. E aqui temos o cupom, para que você fizesse uma cartinha e mandasse para a editora com o seu interesse em quais revistas. Entendeu? Mais uma propaganda e outra. Lombada padrão. O que foi essa história? Tex é convocado pelo Corpo dos Rangers para fazer uma investigação sobre revolta indígena, sobre tráfico de armas, e aí ele começa a fazer essa investigação. Logo no início da investigação, Tex cria uma confusão muito grande numa cidade lá. Inclusive é acusado de assassinatos e de outras coisas pelos verdadeiros culpados. E ele continua investigando, tentando resolver toda a situação. E aí ele é aprisionado pelos navajos, pelos índios navajos. Observe que aquela situação é muito diferente da de hoje, hein? E ele é colocado já no tronco para morrer. Vão matar, os índios vão matar o Tex. E aí, o que é que acontece para salvar o Tex? A Lilith é quem salva o Tex. E com esse salvamento, nessa situação que foi criada lá, Tex casa com a Lilith. E no desenrolar da história, o resto da história, ele casado com a Lilith, já continuando a investigação, já com um respeito muito grande pelo chefe dos navajos, que rapidamente percebe que as intenções do Tex são de ajudar a tribo e não de criar uma situação ruim ou traição, nada. O Tex está lá realmente para ajudar os navajos e ajudar a verdade. E pronto. Então ele consegue fazer toda a investigação, consegue
salvar os índios para que eles não se envolvam em confusões e pronto. Então, Pacto de Sangue é uma história muito interessante porque contém o casamento de Tex e Lilith aqui nessa história. Gostei bastante, trouxe essa história, reli, já tinha lido há muito tempo, mas reli para poder a gente ter esse bate-papo. E, bom, fiquei agora com algumas imagens da publicação, tanto lá na Itália, como eu coloquei também as capas da segunda edição publicada essa história pela VEC e pela RGE. E eu retorno para o encerramento do programa. Chegamos ao bloco final do nosso programa semanal. Neste bloco, eu lembro as campanhas do cartaz. Então aqui, atualmente, nós temos 3 campanhas. Vamos lá. Editora Saikan, Adam White, número 2. Eu lembro que, inclusive, quem não conhece esse personagem pode, na própria campanha de Adam White 2, adquirir tanto o Adam White 2 como o 2 em 1. E pode completar a sua coleção toda, certo? Toda não, desculpe, só os 2 primeiros que foram lançados. A intenção é que a série seja publicada no Brasil em 8 volumes, até o final do ano que vem. E nessa campanha atual serão 3 histórias originalmente publicadas na Itália. Na primeira foram de 4 histórias. Então essa agora é a 5ª, a 6ª e a 7ª história originais da Itália. Então essa é a primeira campanha que nós temos no cartaz. Depois nós temos 2 campanhas da editora Grafite. Primeiro, Lex Weaver, número 1, que é um agente da agência Alpha, do universo de Nathan Never. Bem interessante, é uma campanha que já está há um certo tempo, acredito que não deva durar muito tempo, mas breve deve ser encerrada. E a segunda campanha, também no universo de Nathan Never, é uma campanha com 2 revistas. Nathan Never número 2 e o crossover, o primeiro crossover de Nathan Never e Martin Mystery. Muito interessante. E aí você pode comprar ou só o Nathan Never, ou só o crossover dos 2, ou pode comprar as 2 publicações. Vai depender do seu gosto e do seu interesse, qual seja. Bom, cartazes nós só temos isso para falar. Nós temos também, eu agradeço sempre ao site, Guia dos Quadrinhos, desculpe, o site Guia dos Quadrinhos, inclusive peguei várias imagens de capas que estão saindo nesse programa de hoje, foram capturadas do site, sempre com muitas informações e capas. O site das editoras, eu também pego informações. E agradeço a você que nos assistiu, que nos prestigiou e que veio até aqui assistindo o Vitrine dos Quadrinhos. Muito obrigado, até a próxima semana e um tchau.